Meus irmãos, paz do Senhor. Os irmãos tomem vossos assentos. Estamos gratos e felizes, porque estamos na presença de Deus, nessa oportunidade, reunidos para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. E eu vou concluir a palavra que nós iniciamos algumas semanas atrás, falando sobre os 4 confrontos de Elias. Nós ministramos sobre 3, e hoje eu quero concluir falando sobre o 4º e último confronto de Elias. Está conosco, nos dando prazer, nos visitando, a irmã Margarida. Para nós é um prazer muito grande tê-la conosco, né? Quantos estão felizes em ter a irmã Margarida entre nós? É um prazer muito imenso. É até estranho, né, irmã Margarida, apresentar a senhora. Muito estranho mesmo. É de casa, né? Então, os irmãos querem dar bem-vindo à nossa irmã, muito alegre. Em nome de Jesus, e volte sempre. Esta igreja ama vocês de verdade. Muito bem, né? Eu expressei a palavra aqui, que é estranho porque ela é de casa, né, irmãos? É da família, né? E aí, apresentar quem é da família fica assim meio estranho, mas é assim mesmo. Nós falamos em algumas quarta-feiras, isso antes do nosso aniversário, sobre esse 4 confronto do profeta Elias, que eu acho muito significativo, para nós termos, irmãos, mais ou menos uma ideia do contexto que a igreja está vivendo nesses últimos dias. E esse desafio notório e extraordinário de Elias, revelando esses 4 confrontos, ele vai nos atualizar, nos dando uma visão panorâmica, né, de tudo que nós estamos vivendo agora. Primeiro, eu falei sobre Elias confrontando os falsos deuses. Em segundo lugar, Elias confrontando os falsos profetas. Em terceiro lugar, Elias confrontando a falsa adoração. Primeiro, Elias confrontando os falsos deuses. Segundo, Elias confrontando os falsos profetas. Em terceiro, Elias confrontando a falsa adoração. E em quarto lugar, Elias confrontando o sincretismo religioso. Essa aqui, não menos mais importante do que as 3, também é uma coisa que nós estamos vivendo na atualidade. Que existe hoje uma gama de deuses criado pelo homem, e isso em todos os aspectos, né? Sendo trazido para dentro da casa de Deus, é uma realidade. Sem contar a multidão de falsos profetas, homens, mulheres, que sem revelação genuína de Deus, sem conhecimento da verdadeira palavra, têm difundido teologias paralelas, nocivas, heréticas, destruidoras, e têm enfraquecido a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus. E essa falsa adoração, que muita gente estão sendo deixado levar, pensando que Deus aceita tudo, pensando que tudo que eu trago diante do altar de Deus, Deus é obrigado a receber. E assim nós temos visto uma distorção na verdadeira liturgia, na verdadeira adoração,
ao nome de nosso eterno e querido Salvador Jesus. Agora, para poder ter como base nesse último confronto do profeta Elias, eu quero ler em 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 21, com a igreja. Glória a Deus. Coloca aí para nós, por gentileza, posta aí, 1 Reis 18, versículo 21, e baseado nesse versículo, desse texto aqui, nós vamos tentar desenvolver esse assunto, essa ideia, e eu acredito que Deus vai falar mais uma vez ao coração da amada igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3. Perceba que Elias, ele está se dirigindo nada mais e nada menos do que a nação de Israel. Quem é a nação de Israel? O povo escolhido de Deus, gerado por Abraão, que foi tirado no capítulo 12 do Gênesis da sua descendência, para gerar uma nação que fosse peculiar de Deus. E esse povo, como eu disse já em algumas vezes e vale a pena repetir, foi o povo que mais teve a certeza de que Deus existe. Porque Deus se revelou para Israel de uma forma que não fez a povo nenhum. A igreja não viu, eu sempre digo isso, o que Israel viu. A igreja não viu. Os apóstolos viram Cristo, né? E só acreditaram que ele era Deus depois que ele ressuscitou. Até então ninguém acreditou que ele era Deus, né? Mas viram Cristo. Mas a igreja primitiva, na sua maior parte, não viu Jesus, não é verdade? Acreditaram na pregação dos apóstolos, acreditaram nos sinais que eram feitos pela pregação dos apóstolos, que seguiam a pregação dos apóstolos, e foram de fé em fé. E Jesus disse isso a Tomé: você, para poder crer, precisou ver, Tomé. Mas bem-aventurado que é você, são aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Então Israel viu o que ninguém... Israel ouviu a voz do próprio Deus bradar de cima do monte no deserto. Israel viu. E agora Israel está indeciso. Não sabe se serve a Deus, o que tirou eles da terra do Egito e se revelou como um forte e braço estendido, e não sabe se serve a Baal, um deus sidônio, criado, sabe lá por quem, e que não tinha poder de fazer nada, unicamente porque foram persuadidos por alguém a inserir dentro do campo religioso e da fé que eles professavam esse tal Deus chamado Baal. Então Elias se chega a esse povo e pergunta: até quando vocês vão viver indeciso? Cochear entre dois pensamentos é viver indeciso. Até quando você vai viver nessa indecisão? Não serve nem a Deus e não serve nem a Baal. Uma hora está no altar de Baal, outra hora está no altar do Senhor. Uma hora está no altar do Senhor, outra hora está no altar de Baal. Até quando vocês vão viver essa indecisão? Cocheando entre dois pensamentos. E eu gosto de Elias porque ele é categórico e positivo, pragmático. Ele diz: se Baal é Deus, então sirva Baal. Agora, se é o Senhor, então sirva ao Senhor.
mas está na hora de vocês tomarem uma decisão. E Elias realiza esse desafio porque acreditava que a partir de então o povo verdadeiramente tomaria uma decisão. Porque aqui nesse acontecimento, nesse fato, Deus mais uma vez vai se revelar a Israel. Deus mais uma vez vai mostrar diante dos olhos de todo mundo que só Ele é Deus. Porque o povo que estava em volta daquele monte, assistindo aquele desafio, eles viram o céu se abrir, o fogo descer e consumir o altar de Elias. Eles viram. Amém? Mas a dureza do coração do ser humano, ela é inexplicável. Eu não consigo entender o quanto que o coração do ser humano é duro. Como alguém vê algo daquela natureza, vê fogo do céu descer daquela forma e não acreditar totalmente e viver ali apenas um avivamento de momentos, irmãos. Era para aquela nação ter se levantado, destruído os altares, acabado com aquele culto, destruído os bezerros criados por Jeroboão e ter se rendido diante de Deus em espírito e em verdade e passar a ter uma vida diferente na presença de Deus. Mas isso não aconteceu. Por causa da dureza de coração, por causa da facilidade com que as demais religiões oferecem para as pessoas, por causa da falsa conquista que as demais religiões oferecem para as pessoas, e não exige delas renúncia, não exige delas santidade, não exige delas compromisso, irmãos. O sincretismo religioso daqueles dias levou Israel a ser destruído pelos seus inimigos. O sincretismo religioso daquela época levou Israel a cair como povo de Deus e sair do plano salvífico de Deus por uma dispensação inteira. Uma dispensação inteira. O sincretismo religioso significa fusão, ou junção, ou acrescer elementos culturais para a formação de uma nova religião. Vai mesclando, juntando, fundindo esses elementos culturais em uma determinada religião ao ponto de daqui a pouco ela não se parecer mais com aquilo que ela antes um dia foi. Ela deixar completamente esses princípios e não ser mais aquilo que um dia ela foi. E nós conhecemos uma igreja que não é mais aquilo que um dia ela foi. Seja no caráter filosófico, cultural ou religioso, diferentes do verdadeiro culto divino. A função prioritária do sincretismo é induzir a mistura no meio do povo de Deus. É a partir dessa primícia que eu quero trazer uma palavra de Deus para o coração da amada igreja. Quantos estão dispostos a receber? Diga amém. Então esteja atento, porque eu vou bem tranquilo aqui para a glória do nome de Jesus. Como eu disse, a adoração em Israel havia se misturado com a falsa. E isso não podia ser mais desastroso. O secretismo religioso no culto hebreu, ele foi uma ameaça ao longo da história de Israel e ainda hoje é uma ameaça para a igreja de Jesus. A mistura desse culto começa com a divisão do reino. O secretismo religioso, ele começa com a divisão do reino, aonde está registrado na Bíblia em 1 Reis, no capítulo 12, quando Jeroboão assume o reino do norte como rei daquela nação. Deus rasga
o reino de Israel em duas partes, né? Através do filho de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, porque Salomão, o homem mais sábio de toda a história, se tornou burro o suficiente para induzir a idolatria dentro de Israel, certo? Ele, através das suas mulheres, dos casamentos mistos que ele havia adquirido, e das muitas religiões dessas mulheres, a própria Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração de Salomão e fez ele se distanciar da presença de Deus. Então, Deus preserva o reino de Salomão por causa de Davi, mas Deus promete que o reino seria rasgado de Salomão, ou de Davi, através do filho de Salomão. E quando Roboão assume o reino, né, Jeroboão, ele vem para poder fazer aquele acordo e amenizar a carga que Salomão tinha posto sobre toda a nação, a carga tributária. Então eles têm um desacordo, desentendimento. E naquele momento, 10 das 12 tribos, elas se juntam a Jeroboão e rebeliam contra a casa de Davi, criando dentro do reino de Israel 2 reinos. Um se chama Reino do Norte, e ainda continua com o nome de Israel. O outro se chama Reino do Sul, e passa a ser chamado de o Reino de Judá, porque a maior tribo de Israel era a tribo de Judá. E então se torna o Reino de Judá. O primeiro com a sede em Jerusalém, que é Judá, Reino do Sul. E o segundo com a sede que depois passa a ser em Samaria. Primeiro é em Betel, aonde Jeroboão instala o seu quartel-general. Depois Acabe traz essa sede para Samaria. Jeroboão, quando assume o reino, não guarda o mandamento que Deus havia lhe dado. Ele começou a perceber que havia 3 festas em Israel, em Judá, que lá continuava o templo, lá continuava o culto, lá continuavam os sacerdotes, e as festas anuais, que eram 3, continuavam em Jerusalém, e todo Israel peregrinava, desde Dan até Beceba, para ir a Jerusalém para cultuar ao Senhor. Roboão começou a ficar preocupado, e disse: esse povo vai para Jerusalém cultuar, chega lá, vão ser persuadidos por Roboão. Roboão vai ganhar o coração desse povo. Esse povo vai se rebelar contra mim, vai me matar. Então deixa eu fazer algo aqui que preserve a minha vida e não deixe esse povo ser persuadido por Roboão. O que ele faz? Ele faz 2 bezerros de ouro, a semelhança daquele que Arão fez lá no deserto, do qual morreu uma multidão de gente em uma praga terrível de Deus. Ele faz esses 2 bezerros, coloca um em Betel e coloca o outro em Dan. Chama Israel para uma reunião e diz, interessante, irmãos, que ele usa as mesmas palavras que Arão usou no deserto quando fez o bezerro. Olha aqui, não é a criação de uma nova religião, é a fusão de elementos culturais pagãos dentro da verdadeira religião. Ele diz assim: ouve, ó Israel, esse é os deuses que te tiraram da terra do Egito. E apresenta os 2 bezerros como se fosse o Deus que tirou eles da terra do Egito. E agora o povo começa a se dobrar diante daqueles bezerros. O povo começa a se dobrar diante daquilo. E começa uma sessão de cultos estranhos e diferentes do que eles eram acostumados. E como a Bíblia diz, irmãos, que um abismo chama outro abismo, a atitude de Jeroboão abriu a porta para outros deuses entrarem em Israel. Abriu a porta para cultos estranhos serem mesclados ao culto do verdadeiro Deus e ter sido inserido dentro da nação de Israel. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 12, do verso 23 do 26 ao 33, por gentileza, coloca aí para que os irmãos acompanhem.
e eu vou ler aqui, você acompanha aí. Diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão o reino de Judá. Assim o rei tomou conselho, ele chamou algumas pessoas, fez conselho a respeito disso, e não falta pessoas malignas para poder dar conselho para te afastar da presença de Deus. Não falta pessoas malignas para dar conselho e te tirar da presença do verdadeiro Deus. Sempre terá essas pessoas. E o conselho dessas pessoas para Jeroboão foi aquilo que eu disse aos meus amados irmãos. E eles disseram: faz 2 bezerros de ouro. E eles lhes disse: muito trabalho será subir a Jerusalém. Observa: vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da casa do Egito. Não, é muito cansativo sair daqui para Jerusalém. Não, vocês vão enfadar no caminho com essas crianças. Para que ir em Jerusalém e adorar a Deus? Olha aqui os deuses que te tirou da terra do Egito, Israel. Aleluia. E pôs um em Betel, colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, constituiu, outro perigo, constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi, mescla um Deus estranho ao culto de Israel, e agora separa obreiro que não tem chamada e nem vocação para ser os ministros ensinadores daquele povo. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, irmão Antônio, ele já tem dificuldade em muitas áreas na questão de ensino e instrução. Agora, uma pessoa maligna, dotada de todo tipo de vaidade e desejos pecaminosos. E o mais terrível disso é que o povo aceitou, é que o povo aderiu. Se tem uma coisa que eu já vi muito durante esses meus anos de vida e de ministério, são pessoas boas, crentes, santas, que começou, irmão, da forma mais correta, sublime e gloriosa na sua vida de fé, e com o passar dos dias, pessoas malignas, pessoas que gostam de atrair para si o rebanho de Cristo, induzir essas pessoas, e essas pessoas caírem nas suas armadilhas. Esse é o perigo. E um dia eu ministrei uma palavra aqui e disse para os irmãos que o lindo não é começar bem, o lindo é terminar bem. Começar bem, a maioria de nós que tem mais de 40 anos aqui começou, porque os nossos pais atrás eram incisivos naquilo que ensinavam. A maioria entre nós aqui começou bem, perfeito, correto, e viu Deus aprovar naquilo que nós havíamos começado. A maioria. Mas a maior parte já não é mais do jeito que era. Fez casa nos altos, separou dos mais baixos do povo que não era dos filhos de Levi. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso, e a nação inteira pensava que ali estava o verdadeiro Deus.
Eu ouvi uma frase agora há poucos dias, e essa frase ficou no meu coração. E essa frase diz o seguinte: não saia à procura de uma igreja próximo da sua casa. Saia à procura de uma igreja que esteja próximo da Bíblia. Não saia à procura de uma igreja porque está próximo da sua casa. Saia à procura de uma igreja porque ela está próximo da Bíblia. Deixaram de ir em Jerusalém, aonde estava o verdadeiro Deus, para economizar tempo, se dobraram diante de um bezerro. Não bastasse o reino do norte se aprofundar no secretismo religioso, também algum dos reis de Judá, reino do sul, também enveredou no mesmo caminho. Dentre eles nós temos o exemplo do rei Acaz, um rei terrível, descendente direto de Davi, que fechou a casa de Deus, que impediu o povo a adoração. E olha aqui, eu guardei um pouco do texto aqui, 2 Reis, por gentileza, capítulo 16, do verso 2, do verso 10 ao verso 14. Por favor. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo a palavra? Fica tranquilo que agora o negócio pega um pouco mais perto. Por enquanto eu estou fazendo uma introdução. E culto de ensino é assim. O culto de ensino, ele prepara o seu coração, remove aquilo que não presta, vai colocando aquilo que é bom, para que no culto de domingo o Espírito de Deus te tome e aconteça algo bonito, igual aconteceu aqui no domingo passado, que eu saí daqui embriagado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi algo glorioso. E eu fiquei maravilhado porque eu fui assistir um pouco da pregação e vi o pastor Edinô pulando. E eu falei, mas não é possível que ele naquela idade está pulando e eu não dou conta de pular. Eu estou muito frouxo, viu, gente? Viu o pastor Edinô pular daquele jeito e eu aqui todo bonitão, novinho, não consigo pular. Se eu tivesse visto ele pular, eu tinha me agarrado com ele aqui, vocês iam dar trabalho para soltar nós dois um do outro. Porque foi glorioso, foi lindo. Mas tudo isso só pode ser possível se não nos desviarmos da presença do verdadeiro Deus, se não mudarmos a sã doutrina e honrarmos a Deus em todo o nosso sistema de vida em que nós estivermos na presença do Senhor. Aleluia! 2 Reis, capítulo 16, verso 10 ao 14. Então o rei Acaz foi a Damasco e encontrou-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, ele foi em Damasco, porque ele tinha feito uma aliança com esse rei pagão, e aí ele foi lá para agradecer pelo que o rei de Damasco fez por ele. Quando chegou lá, o que ele viu? Um altar em Damasco do rei de Damasco. E ele olhou para o altar e disse, mas que altar bonito, mas que altar granfino. Fez um desenho do altar, enviou na frente pelos seus emissários para um sacerdote frouxo chamado Urias, e mandou esse sacerdote construir um altar na mesma medida e modelo que ele tinha visto em Damasco. Ele precisava desse altar de Damasco, sim ou não? Existia um de bronze na porta do templo, que era feito desde os dias de Moisés, forjado no cobre, consagrado com óleo, para que a presença de Deus se manifestasse sobre aquele povo. Ele manda fazer esse altar. Ele viu o altar, enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo que o rei Acaz havia
ou tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse a Damasco. Vindo ele, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou os seus holocaustos. Diga, seus holocaustos. E queimou os seus holocaustos, queimou a sua oferta. Diga, a sua oferta. Oferta de alimentos. Derramou a sua libação. Diga, a sua libação. E espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Tudo aqui é dele. Sua oferta, seu sacrifício, sua libação, tudo é dele. Nada é de Deus. O sacrifício era dele, a libação era dele, a oferta de manjares era dele, tudo era dele, no altar que ele copiou de Damasco e trouxe e colocou na porta da casa de Deus. Olha o que diz mais a palavra do Senhor. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa de Deus. Como é que pode, irmãos? Tira o que era de Deus e coloca o que é dele. É o secretismo. O secretismo tem como função tirar tudo que é verdadeiro e de Deus, para colocar tudo aquilo que é do homem. Tirou de diante da casa do Senhor, e dentre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o interessante é que ele tira o altar da frente da casa de Deus, chega, coloca o altar dele, e ali naquele altar ele faz tudo o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. E veja que não é o sacerdote que faz, é ele. É ele que está fazendo. Ele tira tudo que é de Deus. E interessante que eu acho ainda uma ironia nesse rei, nos próximos versículos, que ele diz assim: eu vou sacrificar de manhã e à tarde nesse altar, e o altar de bronze eu vou deixar para mim criar. Ou seja, enquanto tiver tudo bem, é no altar que eu criei. Quando o negócio pegar fogo e começar a ficar ruim, aí eu vou no altar de bronze. Deus é o segundo plano, está na lateral da vida daquele homem. E esse rei foi um dos que mais ajudou Judá a cair também a semelhança que caiu Israel. Mistura. Trazer de fora e colocar dentro. Pegar os modelos de fora e trazer para dentro. Pegar toda a heresia que se planta aí fora e querer plantar aqui dentro. Uma coisa eu digo aos irmãos: enquanto eu estiver de pé e na presença de Deus, de todas as formas e com todas as minhas forças, eu vou barrar essas heresias e elas não vão entrar aqui dentro. Aqui vai continuar o altar que os nossos pais ergueram para louvor e adoração do seu santo nome. E aqui continuará sendo pregado a sã doutrina, dizendo que secretismo religioso não cabe na presença de Deus. O chamado ecumenismo, que hoje existe, muitos crentes participam. Essa junção de religião em um só culto, em uma só reunião, parece ser um ato de comunhão e de unidade. Mas isso tem nome, irmão. Não é comunhão e não é unidade. É secretismo. É mistura. Porque Deus é santo e não se mistura com nada daquilo que está relacionado à mentira. Deus não se mistura. Aleluia!
Esse tal de ecumenismo é a ideia de que a igreja toda a igreja é de Deus e todos vão para o mesmo céu. O ecumenismo prega que somos filhos do mesmo Pai e todos os caminhos levam a Deus. E isso é mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Confúcio não leva a Deus. Maomé não leva a Deus. Eu estou defendendo a minha fé. Eu estou defendendo aquilo que eu creio. Religiões afras não acredito que levam a Deus. Religiões orientais não acredito que levam a Deus. O ecumenismo prega e diz que a gente falar sobre isso é nós pregarmos um discurso de ódio. Eu não estou pregando um discurso de ódio. Eu estou falando que só existe um Deus, uma verdadeira religião. Só existe o céu e só existe um caminho. E eu quero que a igreja leia, por gentileza, um versículo que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. João 14, versículo 6. A pergunta de Tomé, no versículo 5. Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus responde no verso 6. E a igreja inteira leia, por gentileza. 1, 2, 3. Não existe viela, não existe trieiro, não existe BR, não existe nenhum tipo de via secundária. Só existe um caminho aonde o homem pode chegar a Deus, e esse caminho é Jesus. Não tenho medo de pregar isso, irmão. Só Cristo é o caminho. Só Ele leva a Deus. Por outra via ninguém vai. Não existe esse negócio de que todo caminho leva a Deus e que toda religião é de Deus, porque não é. A única religião verdadeira é Jesus, e só Ele pode nos levar às mansões eternas. O secretismo religioso tem causado danos muito terríveis, tanto na adoração a Deus, ao verdadeiro Deus, como nos modos viventes da igreja, porque todas essas religiões, ela vêm com seus aparatos e modelos. O culto a Azerá exigia homens nus, pelados, meninas amarradas em postes ídolos sendo estupradas, e enquanto adoravam-se aquela deusa maligna, essas moças eram estupradas e havia uma sessão de orgia. Deuses de todas as formas que exigiam cultos de seres humanos, sangue de galinhas, sangue disso, sangue daquilo outro. Não se pregam mais isso. Mas sabe de onde veio as maquiagens? Pintar os olhos, pintar as unhas, pintar a boca do culto que era feita a Azerá através de Jezabel. Por isso que todas as vezes que fala sobre isso, se coloca o nome de Jezabel nesse aspecto. Porque vem mudando tudo aquilo que nós aprendemos como verdade. Vai chegando com aquela expressão de que não tem nada a ver, que só isso não tem problema, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e a igreja vai se transformando, perdendo a sua identidade, perdendo os seus modos viventes. E alguém pergunta o que é isso? O secretismo entrou e a gente pôs pano quente, não quis combater, e daqui a pouco perdemos a presença do Espírito de Deus, ficando apenas com os talentos.
Aí você tem bons cantores, aí você tem bom pregador, e aí você tem teologia, e aí você prega e dá um show, mas não vê o Espírito de Deus a quebrantar, transformar, mudar, convencer, falar. E o problema é que, infelizmente, pessoas velhas, pessoas antigas no Evangelho, por causa dessas mesclagens dos movimentos modernos, da tal chamado movimento gospel. Porque é interessante, irmão, que tudo que vem lá de fora, nos dias atuais, não presta. Tudo que é trazido por lá, não presta. Lembra do G12? A destruição que fez na igreja brasileira, aonde pessoas começaram a acreditar que verdadeiramente, se eu escrevesse os meus pecados num caderno e levasse e queimasse numa fogueira, todos os meus pecados eram perdoados, que se eu fizesse regressão em tudo aquilo que eu tinha feito, eu poderia liberar perdão para alguém. Eu vi pastor velho de Assembleia de Deus ir no encontrão daquele e voltar dizendo: agora eu sei o que é ser crente, agora eu conheço o Evangelho de verdade, e hoje está desviado. Porque todo modismo que vem como avalanche lá de fora é momentâneo, destrói, acaba, vai embora e fica o estrago aqui. Mas o Evangelho de Jesus, que é pregado até hoje com sinceridade, continua salvando, continua libertando, continua transformando, continua enchendo, continua usando, continua operando. E a gente vai abandonando os nossos princípios, as nossas tradições. E eu sei que paletó não prega, gravata também não. Mas eu não acho correto o camarada subir aqui de tênisinho, de calça apertada, de camiseta, sei lá como é que é o nome daqueles trem lá, que o cara fica todo musculoso, dando uma de pregador. Não faz jus àquilo que ele representa. Porque desde que se conhece a história, você nunca chega num tribunal e encontra um juiz a não ser vestido de roupa adequada, com aquela toga sobre os seus ombros. Pode estar quente, pode estar frio, ele nunca vai mudar o padrão, porque aquilo representa, ou aquilo é a identidade de tudo que ele representa na comunidade. Se eles não mudam, por que a igreja tem que mudar? E aí alguém falou assim para mim um dia: pastor, o camarada foi pregar numa igreja e ele esqueceu da gravata. E o pastor, muito brabo naquela época, disse para ele: irmão, amanhã vem de gravata e eu deixo você pregar. Aí no outro dia ele veio pregar e aí tirou a gravata do pescoço, colocou na boca do microfone e: prega a gravata. Viu, pastor, como é que é o negócio? Eu falei: se fosse comigo eu dava ali um bolachão no pé da lata, jogava lá embaixo. Ele não conhece as nossas tradições? Por que quebrá-las? Por que mudá-las? Entra num tribunal de justiça de camiseta. Entra num tribunal de justiça de bermuda, vai lá. Se lá tem que respeitar um homem, aqui você tem que respeitar o Deus dos céus, que está sentado num trono e é majestoso e maior de qualquer coisa. O secretismo vem mudando tudo isso, tirando as nossas tradições. É claro que alguém de camiseta, de calça jeans, pode pregar na rua e ganhar almas. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que as nossas tradições precisam ser preservadas. E o secretismo vem mudando tudo isso. Tira os obreiros do púlpito, coloca lá embaixo, enche de música aqui. E músico que dança, gente mal vestida, toda desmantelada, em cima do altar, ministrando louvor. E os ministros da palavra sentados lá embaixo, olhando aqui para cima.
Era contra isso que Elias estava combatendo, irmão. Veja a visão. Glória. Glória. Essa avalanche de modismos, de tradições errôneas, de liberalismo, irmão. Até uma tal de teologia reformada, liberalista, está entrando aí, querendo mudar todos os conceitos daquilo que nós ensinamos. Irmão, dê glória a Deus, porque aqui nessa igreja tem obreiros que pregam a palavra de verdade. Vocês não sabem o privilégio que essa igreja tem pelos homens de Deus que Deus tem levantado nesse lugar. Tem igreja chorando, pedindo a palavra de Deus e não tem. Glória. E vão mudando tudo, vão transformando tudo, vão desfazendo tudo. E a gente que é pastor, a gente vai ficando cansado. Irmão, me sinto cansado. Cansado de bater de frente. Cansado de dizer, irmão, não faz. Cansado de dizer, irmã, não usa. Cansado de falar, meu filho está errado. Minha filha está errado. Cansado de falar. Não tem coisa pior no mundo do que você ver a desconstrução daquilo que você construiu com lágrimas e não ter força para mudar essa realidade. Eu entendo porque que Jesus olhou para a multidão e chorou, porque andavam como ovelhas que não tinha pastor, porque os que tinham para lhes ensinar, lhes ensinavam errado. E Jesus sentiu essa dor na alma, por ver que o secretismo religioso de Israel, nos dias de Jesus, era tão terrível que havia dividido a religião judaica em três religiões: fariseu, saduceu e herodianos. E ainda tinha os que foi para o deserto, Cícero, bom de teologia aí, os que foi para o deserto lá, os essênios, que não se misturava. Ainda tinha os essênios. Olha para o protestantismo religioso, se fragmentou de tal forma que já não tem mais nome para dar de igreja. E aí você passa na igreja, está lá, Igreja Evangélica Pentecostal Cúspide Jesus, Igreja Evangélica Pentecostal Xepalabalaia. Eu vi. Foi se dividindo, foi se fragmentando, foi se deteriorando, porque as muitas ideias, concordâncias que não são mais mútuas, e vão se dividindo nessas ideias. E hoje, irmão, tem igreja para todo tipo, para todos os gostos, para todas as classes. Tem igreja para todo tipo de gente que você precisar, pregando todo tipo de doutrina diferente. Vai na igreja dali, prega uma doutrina, na de lá prega uma doutrina, vem aqui, prega uma doutrina, e o povo fica assim: quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade? Quem é que está certo? Quem é que está certo? Existe um mal terrível no ser humano, que é o conceito de só acordar para uma realidade tarde demais. Por que não acorda enquanto está sendo avisado? Só acorda tarde demais. Sabe quando muitos pais vão acordar para uma realidade? Quando eles verem os filhos ir para o inferno. Aí ele vai ver, aí ele vai sentir. Porque aqui para nós, eu vou contar um segredo aqui que não sei se deveria contar, mas existe uma coisa tão estranha que aconteceu agora há pouco tempo. Um jovem não veio para a igreja, e aí foi entrado em contato com a mãe dessa pessoa para saber o motivo. Por que não veio para a igreja? Está doente, passando mal? E a mãe disse: não, é porque ele não está passando bem.
Aí, por coincidência, também entrou em contato com o pai para perguntar. E o pai disse: nada, é safadeza, está ali no sofá assistindo televisão. Dentro de casa, uma mãe encoberta, enquanto que o pai quer puxar para outra coisa. Gente, acorda. O diabo não está brincando de levar a alma para o inferno, não. Ele está arrastando milhares. E aqui tem um pregador nessa noite, usado por Deus para arrastar tua alma e levar para a eternidade, te falando a verdade. Dói, eu sei, não é fácil me ouvir, mas ouve, porque é vida de Deus para salvar a tua casa. Isso é tão sério que Elias, irmãos, orientado por Deus, matou os profetas de Baal. Não mandou embora, não. Levou para o vale, para o ribeiro de Quizon, e lá cortou, degolou a cabeça daqueles profetas. Porque esse tipo de pessoas, irmãos, na história da humanidade, vem trazendo males e desviando o povo da verdadeira fé, da verdadeira religião e do verdadeiro Deus. Estou dizendo que tem que matar ninguém, não, viu? Não distorça as minhas palavras, tá? Mas naquela época, irmão, a espada comia de quinta mesmo e acabou. Era assim que acontecia. Hoje, nós temos que seguir o exemplo do que disse o apóstolo Paulo. Vamos lá, pega aí para mim, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao versículo de número 18, por gentileza. Vocês estão entendendo a mensagem? Está dando para compreender direitinho? Muito bem. Então vamos ler a palavra de Deus, porque eu quero concluir dentro do nosso horário. Diz assim a palavra do Senhor: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis. Esse negócio de parceria, de que o meu melhor amigo é um cara ímpio e a minha melhor amiga é uma menina ímpia, isso nunca funcionou nem lá atrás e nunca vai funcionar hoje. Porque, por ironia, a menina ímpia é mais forte do que a menina crente. Por ironia, o rapaz ímpio é mais forte do que o rapaz crente. Dificilmente ele traz a pessoa descrente para a igreja, mas facilmente o descrente leva o crente para o mundo. Estou cansado de ver isso. Nunca tive melhor amigo descrente. Eu tinha 2 grandes amigos, e tenho esses 2 grandes amigos hoje. Glória a Deus. Tenho outros, mas eu estou falando da minha época. E eu tinha medo de encontrar com esses 2 amigos e eles continuar sendo aquilo que eles eram, e não era mais o que... E eu tinha medo. Aí no dia que eu encontrei, só porque é gente boa, irmão, é difícil Jesus não pegar, não é? É difícil um camarada, gente boa, Jesus não salvar ele. E esses 2 caras eram gente boa demais. Um mora no Tocantins, está salvo. Outro mora no Pará, é pastor presidente. Aleluia! Até quando eu não era crente, eu não gostava de andar com pessoas mais ruins do que eu. Eu ficava olhando os camaradas, o que era safado, sem vergonha, nó cego demais, que nem eu mesmo, eu caía fora. Mas os que eram melhor do que eu trelava neles. Garrava neles e ia junto. Eu sempre tive uma cabeça boa demais da conta, irmão, que me livrou de muita porretada na cabeça. E depois que eu aceitei Jesus, eu só ia na cola dos mais crentes. Os desviadinhos assim eu dava até conselho, mas os mais crentes eu pegava junto. É verdade, eu estou dizendo a verdade. Eu era conhecido como o jovem companheiro das velhas. Pastor, o irmão divino é o companheiro das velhas. Você sabe, antigamente as irmãs da Assembleia de Deus sempre tinham uma casa que elas marcavam de oração todo dia. Vinha para a oração da igreja, mas tinha esse lugarzinho de oração. Ou era à tarde, ou era depois do culto. Às vezes ia até 2 da manhã. Chegava no meio das velhas, eu lá orando. Onde é que está o divino? No meio das velhas orando. Onde é que está o divino hoje? Pregando para você aqui essa noite a palavra de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Vamos lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Combina, igreja, sim ou não? Próximo versículo. Vocês leem agora, todos juntos, bem bonitinho, acompanhando as vírgulas e ponto. 1, 2, 3. A sociedade entre Cristo e o demônio, os dois andam junto, os dois bate papo, senta na mesa para tomar café. Sim ou não, irmão? Uai, estou doido. Não, a palavra santa é separado. Cristo é separado disso. Não tem concórdia, não tem aliança, não tem parceria. Verso 16, por favor. A igreja. E eles serão o meu povo. Sabe? Hoje nós temos visto o folclore dentro da igreja. Igreja fazendo festinha de quadrilha, enchendo de balão, enchendo de bandeirinha, e o povo vestindo roupinha xadrez, com chapéuzinho de palha rasgado, com um monte de tiro amarrado nas coisas, e vindo para a igreja e cantando Jesus, e Jesus, e Jesus, e dançando a quadrilha, e o pau está quebrando, e a coisa está boa, e estão pensando que Jesus está nisso, e estão achando que isso está certo. E os crentes? Que não tem na igreja do pastor divino, aí eles vão lá para a festa da quadrilha, lá no lugar onde estão fazendo lá. Aí chega lá e ele está lá dançando e tranquilo, e pula cobra, toma cuidado com a cobra. Se brincar, tem crente fazendo superstição, pisando em cima de brasa descalço. Se brincar, tem crente fazendo aliança de compadre na fogueira, lembra? Quando a gente fazia, aí agora você é meu compadre e é minha comadre. O que te acha isso mesmo? Que eu não sei o que é, até hoje. Vocês estão rindo? Mas essa é a cara da igreja moderna. Essa é a cara da juventude da igreja. Já não tem bloco de carnaval evangélico dançando lá no meio do povo? E estão dizendo que isso é para evangelizar? E estão dizendo, mas Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. É verdade, mas não se fez de pecador para ganhar pecador. Ele chegava santo e ganhava pecador. Ele não se fez adúltero para ganhar os adúlteros. Se entender esse contexto, vai ver que não tem nada a ver com fraqueza. A fraqueza que Paulo está dizendo é que ele foi passear no anfiteatro de Atenas e lá começou a andar no meio dos altares. Que bonito, o pessoal mostrando para ele. Eu quero te mostrar aqui uma coisa, Paulo, vem cá. Ele sim, vou lá. Aí começou a mostrar, esse aqui é o altar do deus Zeus, olha que bonito. Esse aqui é de Afrodite, que maravilha. Esse aqui é o deus de Poseidon, que bom. Esse aqui é o deus do fulano, é o deus do ciclano. E Paulo, muito bem, muito bem. E aí, Paulo, o que você achou? Eu achei que vocês são muito religiosos. E supersticiosos também. E é tão supersticioso que eu ainda vi um altar que não tem nada em cima e está escrito ao Deus desconhecido. Paulo, é porque de repente tem um Deus por aí que nós não conhecemos, aí nós não queremos desonrar ele e colocou aquele altar ali para ele. Pois esse que vocês não conhecem é o que eu vim anunciar aqui hoje. Quem é ele? Criador dos céus e da terra, Senhor supremo de todas as coisas. Isso é fazer de fraco para ganhar fraco. Aleluia! Eu acredito que ainda existe um povo nessa terra que pode fazer a diferença nesse mundo de secretismo religioso, que não abre mão da verdadeira fé, da verdadeira religião, da verdadeira doutrina.
Ah, pastor Divino, já me disseram assim: o senhor não tem medo de pregar essas mensagens, a igreja esvaziar? Falei: não, eu tenho medo de não pregar essas mensagens, a igreja ir para o inferno, isso eu tenho medo. Mas esvaziar não, porque se conhecer a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a mensagem que eu prego aqui é do Filho. Mas vamos concluir, cadê? Tirou de lá por quê? Ainda tem ainda. Eu quero ler mais aqui. Vamos ver aqui o que Paulo disse, tá? Porque parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem Deus com os ídolos. Agora veja o próximo versículo, versículo 17, né? É isso mesmo? Versículo 17 diz assim. Não, é o 16. O versículo 16. É o 17 mesmo. Não, é porque eu não terminei o 16. Vamos lá. Como Deus disse: porque vós sois o templo do Deus vivente. Deus não habita em outro lugar a não ser em você. Você é o templo. É por você que Ele se move. É através de você que Ele fala. É através de você. Quantos são templos do Senhor aqui? Como é que você pega o templo de Deus e faz igual a Acais? Coloca do lado do altar de Damasco. Quem entendeu a mensagem? Se você é o templo, por que você vai pegar o templo de Deus e colocar junto com o altar de Damasco? Eu sou da época que a igreja não ia em circo, não ia em cinema. Eu não disse para vocês que eu tinha uma família de crente e um dia faltou no culto de ensino, eu fui lá: ô irmão, vocês faltou no culto de ensino hoje. Ai pastor, a gente foi no circo. Fazer o que no circo, irmã? Eu fui ver o palhaço, senti um pouquinho de alegria. A senhora viu o palhaço para sentir alegria. A senhora nunca leu o Salmo 1? Que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente genuíno, o prazer dele está na lei de Deus. Sou o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora eu quero terminar com o versículo de número 17. Na verdade eu quero terminar com 18. Veja aqui esse versículo, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Isso, você entendeu que não se pede a um jugo desigual. Você entendeu que é templo do Espírito Santo. Você entendeu que Cristo não se mistura com Deus nenhum. Você entendeu? Sim ou não? Entendeu? Agora Paulo termina dizendo isso aqui para você, para mim e para você. Vamos lá, o último versículo, 1, 2, 3. Qual que é o versículo? Não, é o versículo 17. Nós saltou um, Samuel, vai lá. Esse versículo aqui, leia por favor. E eu vos receberei. Agora vem o 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você se apartar, não tocar nada, não se misturar com esse negócio lá, você será peculiaridade de Deus, povo de Deus. Vai cochear até quando entre dois pensamentos? Vai ficar nesse lenga-lenga, nem lá e nem aqui. Quando vamos acordar de verdade? Pena que eu não tenho a intimidade de Elias para fazer cair fogo do céu aqui, queimar esse teto aqui e dar uma fumaçaiada aqui dentro aqui, só para você sentir um pouco. Pena que eu não tenho essa mesma intimidade.
Mas o mesmo espírito e a coragem de Elias eu tenho de pregar para você essa palavra essa noite. Amém? Não podemos, irmãos, deixar com que essas coisas aconteçam no nosso meio. Todo tipo de prática, de religião pagã, de coisa estranha, trazer para dentro da igreja. Eles querem fazer, deixa eles lá. Eles querem cultuar o Deus deles, deixa eles lá. Eles querem ter a liturgia deles, deixa lá. Agora, trazer aqui para dentro, não. Fiquei sabendo por aí que um pastor expulsou um demônio e estava sendo processado porque ele expulsou o demônio. Eu falei, esse pastor devia ter mais sabedoria de Deus. Por quê? Porque se me processarem porque eu expulsei um demônio aqui na igreja, eu vou processar o satanista, porque o demônio dele veio bem aqui na minha igreja infernizar. Fica na igreja dele. Me processa porque eu expulsei e eu vou processar porque ele vem aqui. Aí ele vem fazer o que aqui? No meu culto? Aqui não é propriedade privada? Vou processar também o capeta, para não vir aqui me perturbar. Uai, estou errado ou não? E cabe lei jurídica nisso aí, você sabia? Se me expulsa, porque eu expulsei um demônio de uma pessoa, e não pode, porque o satanismo é uma religião, beleza, mas aqui também o cristianismo é uma religião, e ele veio dentro da minha religião me perturbar, então vou processar ele, porque ele não tinha que vir aqui. Então é o seguinte, eu não posso ir lá no arraial do capeta, mas ele também não pode vir aqui, porque se vir aqui vai dar pau mesmo, vai sair em nome de Jesus, sim ou não? Irmão, eu só sou pobre, besta não. Eu tenho andado de besta, mas não tenho nada de besta. Vamos concluir a mensagem lendo Efésios 5, do 5 ao 14. E aí eu concluo, algum dos nossos companheiros vai orar, e nós vamos ouvir um louvor para tirar as ofertas. Eu leio um, vocês leem o outro, vamos lá, até concluir. Porque bem sabei isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6. Não seja enganado com palavra vã, porque sobre isso vem a ira de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Isso está mais claro? Precisa esclarecer isso mais? Eu estou pregando hoje sobre mistura mesmo. Uma coisa é alguém que não é crente se simpatizar comigo e a gente conversar e até sentar junto. Outra coisa é ele vir dividir comigo a fé pagã dele. Isso aí não. Torne-se eles para nós e nós não para eles. Já saímos de lá. Quantos saíram de lá? Diz amém. Já está com mais de meio caminho andado e agora quer voltar? É a tribulação de Jacó mesmo. Próximo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Próximo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Seja parceiro não. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque à luz tudo se manifesta. E ele fez isso aqui essa noite. Você veio aqui ouvir essa palavra. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E ele faz isso como pastor? Por um homem de Deus através da sua palavra. Receba a palavra e digam glória a Jesus. Então se coloque de pé e nesse momento nós vamos estar